precisamos falar sobre eu, Tituba, bruxa negra de Salem. Olá, eu sou a Jo Moreira, você está no Geoliteratura e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre eu, Tituba, bruxa negra de Salem, publicado pela primeira vez em 1986 pela Maryse Condé e que ganhou uma versão em 2019, editada pela Rosa dos Tempos, com tradução de Natália Borges, e um prefácio super interessante da Conceição Evaristo. Mas antes de começarmos, eu peço que, por gentileza, se inscreva no canal, dê o seu joinha. Toda semana trazemos resenhas de obras com autorias femininas. Eu sei que eu estou bem atrasada nessa leitura, ela foi publicada em 2019 e eu li só agora, nesse fatídico ano pandêmico, mas ainda assim eu precisava muito vir conversar com vocês sobre esse livro. É um livro que me prendeu muita atenção, que me chamou muita atenção. Um livro que me despertou muita curiosidade para muitos fatos acerca daquele momento, as bruxas, de condenação de mulheres, a bruxaria. É um livro que eu acredito que entrou aí na lista dos melhores que eu li este ano. Antes de começarmos, eu gostaria de contextualizar um pouquinho o que de fato foi esse acontecimento, que é considerado hoje uma das maiores histerias coletivas da nossa história, que foi essa perseguição, essa caça às bruxas em Salem. Afinal, onde fica Salem? O que é Salem? Quem foram essas bruxas e por que elas foram perseguidas? Salem, o vilarejo de Salem fica localizado na cidade de Salem, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Nesse momento em que acontece essa perseguição, em 1692, isso mesmo, não foi na Europa e não foi durante a Inquisição da Idade Média. Isso aconteceu na Idade Moderna, no período de transição do feudalismo para o capitalismo e em uma colônia inglesa. Isso no período em que os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Era chamada Nova Inglaterra. Salem fica na zona costeira de Massachusetts e recebia nesse momento muitos refugiados. Foi um momento um pouco posterior à Guerra de 9 anos, ou seja, a guerra entre ingleses e franceses que disputavam o território ao norte, que hoje é os Estados Unidos. Então muitas pessoas se refugiaram em Salem, mas ali aquele espaço já era habitado por alguns comerciantes, proprietários de terras, proprietários de escravos e também de alguns protestantes, os chamados puritanos. Então, quando esses imigrantes chegam a essa terra, refugiando da guerra, muitos chegam sem nada, perderam suas casas, perderam parte de sua família, muitas mulheres perderam os filhos e os maridos, e ali em Salem, vilarejo de Salem, passam a perambular como mendigos, como pedintes, alguns deles dormem ali na igreja. Então, posterior a essa guerra, que aconteceu em 1689, posterior a essa guerra, esses refugiados buscam ali recomeçar suas vidas na zona costeira. Isso não agrada nada à comunidade local, que vê a economia local ameaçada e aquela ideia de bem-estar social perde um pouco de sentido, com tantos moradores nas ruas. E é nesse momento hostil do vilarejo de Salem que chega Samuel Parris, acompanhado de sua família, sua esposa Elizabeth Parris, a sua filha de 9 anos, Betsy Parris, a sua sobrinha órfã, que ele e sua esposa estavam criando, Abigail Parris, de 11 anos, e a sua escrava Tituba. O que se sabe de Tituba é que ela era afro-caribenha, ela provavelmente vinha da ilha de Barbados, e que foi comprada ali pela família de Parris para servir
aos trabalhos domésticos e também aos cuidados dessas duas crianças. Então, além de empregada doméstica, ela também era babá dessas duas crianças. O Sr. Parris chegou a Salem, ele vivia em Boston, era um inglês, era um colono inglês, era um reverendo puritano e chegou a Salem, ao vilarejo de Salem, para assumir o posto de primeiro-ministro e reverendo da cidade. Isso não agradou muito parte daquela sociedade, principalmente os mais ricos, os abastados. E o senhor Samuel Parris, ele não era bem visto pela sociedade, não. Muitos o achavam prepotente, arrogante, ignorante e muito autoritário. Pouco depois da sua chegada, da sua família, essas duas crianças, a filha e a sobrinha de Samuel Parris, Elizabeth Parris, começam a apresentar alguns sintomas um pouco estranhos. Se contorciam, emitiam sons guturais, diziam que estavam sendo beliscadas e mordidas, mas não havia nada ali próximo a elas. Eles chamam um médico para diagnosticar aquele fenômeno. O médico daquele vilarejo, não sabendo quase nada sobre esse tipo de sintoma, diz: olha, a sua filha e a sua sobrinha estão endemoniadas, elas estão sofrendo com alguma força sobrenatural. Foi o bastante para aquela família logo culpar quem? A sua escrava negra, afro-caribenha, que praticava a religião de matriz africana, o voodoo. Ela logo foi a primeira suspeita. Pressionadas sobre o que estava acontecendo e sobre quem poderia ter jogado aquele feitiço sobre elas, as crianças delataram Tituba. Estavam impressionadas com as histórias de bruxaria contadas pela escrava. Foi o bastante para causar uma histeria local. Pressionadas ainda mais pela sociedade, pelos pastores, pelos fazendeiros, pelos proprietários, comerciantes, essas crianças começaram a delatar outras mulheres, entre elas Sarah Gold, que tinha uma filha de apenas 4 anos de idade e era moradora de rua, era uma dessas refugiadas de guerra, moradora de rua, que perambulava e vivia de esmola, e também a Sarah Osborne, que era uma senhora viúva, sem filhos, vivia sozinha, bem pobre e com poucas condições de exercer algum trabalho doméstico, ou seja, não representava grande valor para aquela sociedade. Logo, essa histeria coletiva começou a ser motivo para que uma sociedade com tanta avareza, com tanta disputa territorial, as famílias começavam a delatar esse ou aquele desafeto. A maioria das delatadas eram mulheres. Há casos que nós, como livro de apoio, como texto de apoio, nós utilizamos esse livro Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici, e ela vem nos contar, a partir de sua leitura da historiografia e de documentos oficiais, que havia casos de maridos que delatavam suas esposas, queriam se separar, não estavam felizes ou já tinham arrumado uma outra companheira, viam naquele momento de histeria coletiva o momento ideal para se livrar daquela esposa que não queria mais. No caso de Tituba, nós vimos algo ainda mais delicado. Ela pertencia ao Novo Mundo, era afrodescendente e os cristãos, os puritanos, viram naquele momento um momento perfeito para amedrontar essas pessoas que não cultuavam o seu Deus, não aceitavam o cristianismo e continuavam na prática da sua religião de matriz africana. Aqui nesse texto da Silvia Federici, ela vem nos contar que os destinos das mulheres na Europa e dos ameríndios e africanos nas colônias estavam tão conectados que suas influências foram recíprocas.
A caça às bruxas e as acusações de adoração ao demônio foram levados à América para romper a resistência das populações locais, justificando assim a colonização e o tráfico de escravos ante os olhos do mundo. Interessante que Tituba foi a primeira a confessar esse crime. Sim, eu sou uma bruxa. Sim, eu tenho pacto com o diabo. Sim, eu fui a responsável por esses sintomas estranhos dessas crianças. Mas por que Tituba confessou um crime que logo mais tarde seria admitido como inexistente? Afinal, bruxaria não existe, não é mesmo? Outro texto de apoio que nós utilizamos é este livro aqui, A História da Bruxaria, de Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander, publicado pela Goya Editorial. Nesse texto, a partir de uma análise da historiografia e documental, os autores afirmam: nos tribunais do continente, as confissões eram quase sempre obtidas por meio da tortura. Mas, de acordo com a lei inglesa, a tortura somente poderia ser usada em Salem se a acusada se recusasse a apresentar qualquer tipo de justificação. Entretanto, as confissões eram encorajadas pelo terror, pela sugestionabilidade e, por vezes, por severas persuasões físicas, equiparadas à tortura. Como forçar a vítima a manter-se permanentemente acordada? Bom, Tituba era apenas uma escrava, uma afro-caribenha sem família, sem ninguém para lhe dar apoio. Então foi um bode expiatório fácil. Foi torturada, ameaçada e logo se viu pressionada a confessar e também delatar outras mulheres. Interessante que Tituba, assim como outras mulheres que confessaram, não foram executadas, não foram à forca. Não sabemos o que aconteceu com Tituba. Se ela conseguiu sua liberdade, se ela voltou para Barbados, porque em 1693, a pedido do governador, que vivia a polêmica de que sua esposa também estava sendo acusada de bruxaria, proibiu as execuções, proibiu os julgamentos e disse: olha, essas famílias precisam ser indenizadas. Será que Tituba foi indenizada? O que aconteceu de fato com Tituba? Nos projetos cinematográficos, séries, minisséries e até peças teatrais, não vimos a figura de Tituba. Vimos as bruxas de Salem sendo representadas por essas mulheres brancas, algumas de classe média, outras pobres demais, ricas demais, viúvas. Mas não temos a representação de Tituba. E é aí que Maryse Condé, professora emérita de francês e filologia na Universidade de Colômbia, escreve a sua versão, coloca Tituba para contar o que aconteceu. Então nós temos uma narrativa em primeira pessoa em que Tituba conta a sua visão sobre o que ocorreu em Salem, como ela foi acusada, como ela foi absolvida, e Maryse Condé nos dá um final para Tituba, um final que não conhecíamos, que não sabíamos qual era. Todos esses fatos que eu contei são reais, aconteceram e serviram de pano de fundo para que Tituba contasse a sua versão, já que ela foi invisibilizada pela historiografia racista. Maryse Condé é de uma sensibilidade enorme para traçar uma história para a nossa personagem, para traçar uma história para a nossa heroína. Na primeira página do nosso texto, inicia a narrativa de Tituba afirmando: a Bena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Krusty the King, num dia de 1600 alguma coisa. Quando o navio zarpava para Barbados, dessa agressão nasci, desse ato de agressão e desprezo. É um fato que era muito comum na época, a exploração não apenas de serviços, mas também sexuais de mulheres escravizadas.
e serve aí para contar a origem de Tituba. No entanto, a mãe de Tituba se casa com outro negro escravizado, também trazido da África para Barbados, e ali eles criam juntos Tituba. A sua mãe, ao tentar se defender e defender Tituba ao se defender de uma nova agressão sexual, ela acaba tentando assassinar o seu agressor. E ela é condenada por esse motivo, mesmo não matando o agressor, ela é acusada, condenada e vai à forca, é assassinada ali na frente de Tituba. Logo, o seu padrasto, que a criou como filha, se suicida porque não aguenta mais aquela situação de escravidão. Tituba passa a ser criada por uma outra mulher também escravizada e hoje liberta. Mas na sua adolescência, essa mulher também morre e Tituba fica sozinha. Mas Tituba tem a sua liberdade. Ali ela cultiva o campo, cultiva animais domésticos, vive a sua liberdade, vive do seu trabalho, mas se apaixona por um negro escravizado. E é pelo nome desse amor que ela abdica da sua liberdade e vai viver com seu companheiro e com a família ali que lhe é proprietária. Com essa família, eles vão para Boston, nos Estados Unidos, e de Boston para Salem, onde começa todos esses fatos já narrados. Tituba se sente traída quando aquelas crianças que ela cuida com tanto amor e com tanta dedicação a acusa de algo que ela não cometeu. E ela se sente traída pela segunda vez, quando ela não recebe apoio de seu companheiro, que para se defender, começa a acusar outras mulheres e começa ali se fazer de vítima de bruxaria, que muitas pessoas estão ali jogando mal olhado para ele ou tentando manipulá-lo para que ele haja contra o seu senhor. Ela se sente traída duas vezes, encontra apenas uma amizade, um ombro, mas essa mulher que torna-se amiga dela na prisão, logo é assassinada, condenada a adultério. Lembre-se, qualquer comportamento que não era considerado moral, natural, aceito pelos puritanos, era um motivo para forca, principalmente quando essas mulheres eram solteiras, mães solos, independentes, sozinhas, pobres ou ricas demais. Tituba, mais uma vez sozinha, nos narra a situação de violência, tortura, humilhação. Mas, ao confessar um crime que não cometeu, é absolvida. Maryse Condé nos dá um final diferente do que foi colocado pela historiografia, uma vez que a historiografia não contou o que aconteceu com Tituba. Mas Maryse Condé nos conta. Mas isso eu não vou contar para vocês, porque vocês precisam ler esse livro, entender essa linguagem tão poética dessa autora e compreender a dinâmica da vida de Tituba, que exercia apenas o seu conhecimento sobre a natureza, sobre a manipulação das plantas medicinais que encontravam na floresta, a prática da sua religião de matriz africana. O seu pecado, o seu erro foi não se encaixar no padrão daquela sociedade exigida pelos puritanos, pelos cristãos e por toda aquela selvageria daqueles homens que disputavam o poder na vila de Salem. O que aconteceu hoje? O que se entende hoje? Por que aqueles fatos, aqueles sintomas aconteciam? Já no século XX, em estudos liderados por cientistas dos Estados Unidos, nos traz uma versão de que na vila de Salem era muito comum se cultivar o trigo e o centeio, e esses grãos esporadicamente são afetados por fungos que, se consumidos,
podem causar alucinações, serve como um alucinógeno e provavelmente foi isso que aconteceu com aquelas crianças. De fato, a bruxaria não existia, não foi provado nenhum caso real de bruxaria. Muitas famílias foram indenizadas pelo que aconteceu, homenagens foram feitas para essas mulheres e hoje, nos dias de hoje, inclusive existe um museu que se tornou um atrativo turístico para quem visita o estado de Massachusetts. Existe um museu em homenagem a essas mulheres condenadas e executadas por bruxaria. O estado de Massachusetts só fez um pedido formal de desculpa 250 anos após esse acontecimento, que pode ser considerado um dos maiores genocídios durante a caça à bruxa, onde milhares de mulheres foram executadas na Europa e nos Estados Unidos e também aqui, onde eram as colônias dos países europeus. Espero que vocês leiam esse livro, O que eu tenho para dizer sobre Eutituba, bruxa de Salem. Arrependimento de não ter lido antes, de ter demorado tanto para fazer essa leitura. É um livro apaixonante, é uma narrativa apaixonante, é de uma sensibilidade enorme dessa escritora, da Marisa Condé, de dar voz a Tituba, que foi silenciada por séculos. Muito obrigada para aqueles que ficaram, aqueles e aquelas que ficaram até aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha. Já leu esse livro? Conta aqui pra gente, o que vocês acharam? Se ainda não leram, pretendem ler? Vamos conversar, vamos falar um pouco sobre Eutituba, bruxa de Salem. Até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser.